costas. Aleluia, amém? Vamos lá então? Abra sua Bíblia aí. Lucas capítulo 3. Boa noite, agora é educação, né? Boa noite, você que está nos visitando pela primeira vez. Você pode preencher aí um formuláriozinho que os diáconos podem entregar para você. Você preenche, para que nós possamos atender você melhor, se esse é o seu desejo. Amém? Lucas capítulo 3, perdão. Os 3 primeiros versículos do capítulo 3. Amém? Amém? Vamos lá? Lucas capítulo 3, versículos do número 1 ao versículo do número 3. Amém? Diz assim. Olha que espiritual isso aqui, né, irmão? Isso aqui é tremendo, ó. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Amém, irmão? Glória a Deus. Você não sabe o que é um tetrarca, né? Vou só colocar aqui. É o governador de uma região. Isso é um tetrarca. Amém? Então, diz que Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes o governador da Galileia, o irmão dele era governador da região da Itureia e Traconites, e Lisânias era governador de Abilene. Fala desses caras na posição de governo. Eles eram governadores, como o governador do estado de São Paulo, governador do Rio. Amém, irmãos? Mais ou menos isso daí. Eles governavam politicamente regiões de Israel. Amém? Depois fala sobre uma segunda classe aqui. Fala que os sumos sacerdotes eram Anás e Caifás. Certo? Da época lá de Jesus. Então fala de um segundo tipo de governo. O segundo tipo de liderança. A liderança religiosa. Eram esses caras aqui. Tá? E depois fala de um terceiro tipo de governo. Que é o governo de Deus mesmo. É que quando veio a palavra de Deus, ela veio a um homem chamado João no deserto. João, o Batista. Né? João, o batizador. Na verdade, o governador de tudo aquilo ali deveria ser João. Por quê? Porque ele tinha a palavra do Senhor. Então, nós temos 3 níveis aqui. A religião, o governo político e humano, e o governo real, de vida mesmo, através de João Batista. Amém? Uma outra coisa que nós temos que perceber nesse texto aqui é que Jesus ele é contemporâneo à época desse pessoal aqui. Só para você ter uma base, o Herodes, o rei Herodes, o primeiro, tá? Ele começou a governar bem antes de Jesus nascer, tá? Mas quem foi que deu o governo para Herodes? Quem foi que disse que Herodes era rei de Israel? Primeiro, Herodes nunca foi legitimamente rei de Israel. Ele foi denominado, ele foi colocado ali como rei de Israel. Quem foi que fez isso? Foi o César romano. Certo? Foi o governo de Roma que instituiu Herodes como rei. Porque rei de Israel, você sabe quem é, né, irmão? Dentro da religião de Israel, a família real vem de Davi, passa em Salomão, e ela vem numa questão familiar.
Um rei, um príncipe que se torna rei, depois o filho dele e assim por diante. Quantos podem entender isso? A mesma coisa acontecia com os sacerdotes e sumos sacerdotes. Era a família de Arão que era a família sacerdotal. Nenhuma outra família poderia, eu quero fazer isso aí também, quero ser sacerdote no templo. Não pode. Você é da família de Arão? Você é da família de Levi? Você é dos levitas? Não, não sou levita. Então você não pode ser. Mas naquela época já podia. Por quê? Porque da mesma forma que Roma colocou Herodes, Herodes colocou Anás e Caifás, que não eram levitas. Eram inclusive, segundo a boca de Jesus, duas raposas velhas. Certo? Então nós temos na época de Jesus ali, todo um contexto onde todas as pessoas que estão ali são ilegítimas. Elas não podiam estar naquele lugar onde elas estavam. Elas não foram postas legitimamente por Deus ali numa linhagem sacerdotal, numa linhagem real. Não, elas foram colocadas por um poder dominante chamado Roma. Roma começou a dominar Israel no ano 64 a.C. E sabe quando que foi largar, irmão? Lá, quase no ano 300, depois de Cristo. Para você ter uma base. Certo? A respeito da questão de governo, Daniel, por exemplo, ele tem uma visão da estátua. E diz que vinha a estátua, ela era montada a cabeça de ouro, o peito, os pés, as pernas, cada um de algum material. E ele diz que teve uma visão de uma pedra saía do céu sem ter sido trabalhada por mão de homens e destruía aquela estátua. Quando foram perguntar para Daniel o que significava aquilo lá, ele foi bem claro que cada parte daquela estátua era um governo. Israel já foi governado por um monte de gente, irmão. Mas quando que foi que começou isso aí? Não foi quando os governos ou os países estrangeiros foram dominar, não. Foi quando lá atrás, eles disseram a seguinte coisa para o profeta Samuel: nós queremos um rei exatamente igual às outras nações têm rei. E o profeta Samuel ficou triste, ficou bravo, e foi orar a Deus, falou: Deus, eles estão querendo um rei, coisa e tal. E aí Deus falou assim para Samuel: Samuel, deixa, é isso que eles estão querendo? Deixa eles ter um rei então. Eles não me querem como Senhor, como Pai, então tá bom. Eles vão ver o que é bom para tosse. E aí Deus sai de cena do primeiro lugar. Escute bem, Deus sai da cena do primeiro lugar. Eu falei quinta-feira aqui sobre o primeiro lugar, escute essa ministração. Deus sai do primeiro lugar e entra um rei, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. E dali para frente, irmão, você pega lá a lista dos reis de Israel, mas não acertou uma. Uns eram totalmente perversos, outros eram mais ou menos, ou seja, mais ou menos perverso é o que, irmão? Perverso. Um era mais ou menos fiel, o que é isso aí? Infiel, então ou seja, não prestou nenhum. Todos eles tiveram erros, todos eles tiveram problemas sérios. E aí a coisa foi vindo, outros governos dominaram em cima de Israel. E por que eu estou citando Israel? Porque Israel é o símbolo do povo de Deus. Deus tinha um desejo com aquele povo. Qual era o desejo de Deus com Israel? Que Israel crescesse e manifestasse a glória de Deus em todas as nações. O que Israel fez? Tudo errado. E aí no ano 64, antes de Jesus nascer, Roma chega aí, ela estava na sua expansão, é só você estudar a história, você vai ver, a expansão romana, ela vai lá e domina também a região de Israel. E quando ele domina a região de Israel, não é assim: pessoal, chegamos aqui e nós queremos fazer um governo abençoado para você. Não é igual a eleição, não, irmãos. Chegaram com seus exércitos, matando pessoas como se fosse mosquito. Eles chegaram com poder militar e arrebentaram com tudo. E aí o que acontece, irmão? Só que Roma, presta atenção, Roma ela tinha uma peculiaridade muito interessante. Quando ela dominava sobre um lugar, ela não destruía totalmente aquele lugar. Ela só destruía os seus valentes, ela só destruía os seus guerreiros, ela só destruía alguém que fosse levantar e fazer alguma coisa contra, matava essas pessoas. Depois colocava ali um governador que pertencia a eles,
e fazia daquelas terras que pagassem impostos para ele sustentar o avanço do seu império, para sustentar o exército romano. E não somente isso, rapazes, homens, tecelões, artistas, gente de inteligência e sabedoria, também era puxado para dentro dos exércitos para trabalhar para Roma. Então Roma, escute bem, irmão, Roma não queria problema com guerra. Roma não queria problema com, vamos matar todo mundo que a gente gosta. Não, Roma chegava e perguntava, vocês vão deixar a gente dominar, pessoal? Não, então bora, vamos matar aí todo mundo. Aí matava um monte de gente. Depois que o pessoal percebia que eles iam matar, eles paravam, entregavam o domínio para Roma. Roma instituía o seu governo e começava a coletar impostos, dinheiro, riqueza. Não somente riqueza monetária, mas riqueza artística, riqueza bélica, riqueza de todas as maneiras. E ali agora nós tínhamos o quê? Uma província romana. Essa é a expansão romana naquela época. Amém? Quantos podem entender? Então todos esses caras que eu citei aqui para você, o César, o Pôncio Pilatos, você conhece o Pôncio Pilatos, né? Que governava a Judéia, o Herodes, o irmão dele, o Filipe, o Traconites, o Lisânias, toda essa galera, o Anás e Caifás, eram quem? Eram pessoas, então, resumindo, eram pessoas ilegítimas. Eles não participavam da linhagem de Israel. Sabe por quê, irmão, que Deus chamou João Batista naqueles dias? Não é porque Deus estava andando, deixa eu ver um rapaz bom ali. Aquele ali, vamos fazer dele. Não, irmão. João Batista era filho de Zacarias e Isabel. E a mãe dele, a mãe do João Batista, era das filhas de Arão. João Batista, naqueles dias, era o legítimo sumo sacerdote de Israel. Ele era o legítimo. Foi por isso, preste atenção, foi por isso que quando ele começou a crescer, ele saiu fora do templo e foi profetizar lá no deserto. Por quê? Porque se ele ficasse ali, ele seria morto antes do tempo. Por quê? Porque naquela época era escolhido politicamente através de Roma. Era Roma que mandava. Mandava uma cartinha lá, não tinha e-mail nem WhatsApp, mandava uma cartinha lá, chegava lá para o Herodes. E é o seguinte, como é que tá as coisas aí? Tem um rapaz aqui que é muito pregador, tem umas irmãs aqui muito cantora de Jesus, arranca esse povo, dá um jeito, some com essa galera, desaparece com essa turma, que eu estou mandando 2 caras bons aí para ser o sumo sacerdote. E aí colocava dentro da religião, preste atenção, colocava-se dentro da religião homens comprados, sacerdotes comprados, mulheres comprados. E aí vamos trazer para o dia de hoje, né? Pegava o microfone, tinha sua igreja, tinha todos os seus templos, todo o ritual, tudo igualzinho, está tudo certinho. Só que as cabeças eram compradas, era o Anás e o Caifás. Os 2 caras que perseguiram Jesus de toda e qualquer maneira. E por que perseguiram Jesus, irmão? Quando que começa a perseguição de Jesus, você lembra? Com Herodes. A hora que os 3 reis do Oriente chegam lá e falam, olha, vai nascer o rei dos judeus. Ele falou, como é que é? Vai nascer quem? O rei dos judeus. Rei? Ele já, mas o rei sou eu. O César de Roma disse que o rei sou eu, sou o rei. Então não pode nascer outro rei aqui não. Não, mas as profecias, não tem nada de profecia não. O Herodes faz o quê? A mesma coisa que o faraó fez na época de Moisés. Ele emite um decreto dizendo a seguinte coisa: todo menino de menos de 2 anos, mata todos. Mate todas as crianças do sexo masculino de menos de 2 anos. E aí José e Maria, com aquele dinheiro, com aquelas ofertas que veio através dos 3 reis magos, né? Que eu já falei isso aqui, né, irmãos? Tem nego até hoje que tem presépio em casa. Posso ter um presépio em casa? Pode ter presépio. Desde que você use para evangelizar e não para adorar. É bom ter um presépio lá. A gente até evangelizou no presépio da prefeitura aqui. Não tem problema. Isso é uma outra história. Mas a história ali do presépio, irmão, é a seguinte coisa. Quando os reis vieram, os reis magos, né, vieram lá do Oriente, eles trouxeram ouro, incenso e mirra para entregar a Jesus, que era um menino. Ouro, incenso e mirra eram as coisas mais valiosas daquela época. Eles não vieram trazer presente, vim trazer um ouro para você fazer brinco, viu, Maria? Não. Eles estavam trazendo a provisão
para os 12 anos que Jesus ia morar fora do seu país. Porque quando Herodes manda o decreto, o anjo do Senhor aparece a José e fala assim, ó, pega a sua mulher, pega o seu filho, pega o jumentinho e sai daqui, vai para o Egito. Para se cumprir uma outra palavra, que dizia assim, do Egito eu chamei o meu filho. Então Maria, José e Jesus vão como refugiados políticos para uma terra estranha. José, em Israel, tinha profissão, ele era carpinteiro. Ele poderia se sustentar. Mas no Egito, um homem de Israel não podia ir para o Egito. Falei, cheguei aqui, vou arrumar um serviço aí. Não, cara, você não podia. Você tinha que ficar escondido. Então eles passaram quase 12 anos escondidos. A pergunta é, vivendo como? Com ouro, incenso e mirra. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Aí, quando está quase 12 anos, o anjo do Senhor aparece a José de novo e fala assim, ó, Herodes, que perseguiu o menino, está morto. Pode voltar. Quantos podem entender isso aqui? Mas quem que era esse Herodes, meu Deus do céu? Esse Herodes maldoso, esse Herodes terrível. Tinha 2 Herodes, depois vem o outro, filho dele, que é pior que ele. Quem que é esse cara? Esse cara, se você estudar a história, você vai ver que Herodes, no que diz respeito a desenvolvimento, no que diz respeito à economia e infraestrutura, o que é construção, foi um dos melhores reis de Israel da era moderna deles. Por exemplo, escute, foi esse Herodes aqui que pegou o segundo templo, que começou a ser construído com Zorobabel, e deu vamos dizer assim, ele deu um talento no templo, mas deixou aquele templo de Israel lindo, bonito, um templo lindo. Quem que fez isso? O rei Herodes. Quem melhorou as vias aquíferas lá de Israel? Quem melhorou todas as questões de infraestrutura de Jerusalém daquela época? Quem foi? Herodes. Agora, por quê? Deus mandou? Existia alguma coisa de Deus? Não. Israel era, naquela época, Jerusalém naquela época já era um centro de peregrinação. E todo centro de peregrinação rola isso aqui, ó, dinheiro. Entendeu, irmão? Então tinha que estar... Israel naquela época, falando de infraestrutura, era uma benção. Você chegava na cidade, as ruas toda calçada, o posto policial, o guarda romano já te cumprimentava com bom dia, seja bem-vindo a Jerusalém, a terra do Senhor. Oh, que benção. O templo lotado. É só você ler a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia olhando para o lado, não olhando só para Jesus e o que ele estava fazendo. Leia observando o contexto. O templo era lotado na época de Jesus. Tanto é que ele foi lá e brigou com o pessoal lá. Amém? Então, aí entra o Anás e o Caifás, que é comandado desse cara aqui. Foi ele que pôs, foi esse Herodes que colocou esses dois aqui. Foi esse Herodes aqui, tem o nome do irmão dele. O nome do irmão de Herodes era Filipe. Quem que é esse cara? Esse cara aparece, aparece. Sabe quem que é esse cara aqui? Era, o irmão de Herodes era casado com uma mulher lá, que eu esqueci o nome dela agora. Ela está tendo um caso com Herodes. Quando o carro do rei passa perto do rio, João Batista olha, ele manda parar o carro do rei e fala assim, ei, psh, essa mulher que está com você não é sua mulher não, viu, seu adulto. Essa mulher aí que está com você dentro desse carro aí, é mulher do seu próprio irmão. Irmão, você pensa o Herodes, aqui ó. Só que o Herodes, ele ficou com medo de João Batista, não quis pôr a mão, né? Mas aí já tinha uma outra questão acontecendo, vai lá a Salomé, faz aquelas dancinhas dela, não sei o que, sensualidade. O rei Herodes fica bobo de ver aquela mulher bonita dançando e fala assim, ó, você é tão linda, você pode pedir o que você quiser, até a metade do meu reino eu dou para você. Sabe o que ela pede? Você sabe o que ela pede, né? Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Eu quero a cabeça daquele cara que estava lá no rio, que me dedou, que dedou o nosso caso, morto. Eu quero, é esse que eu quero. E o resto da história você sabe, já foi João Batista. Prenderam ele e depois, ou seja, irmão, se você der uma observar friamente, João Batista por um tempo foi o quê? Foi um preso político. Por quê? Porque ele, amando de Deus,
pelo poder de Deus, ele desafiou o rei daquela época. E foi o poder de Herodes que mandou matar ele. Quantos estão entendendo isso aqui? Se você corre a história para frente da época de Jesus, um pouco mais, você vai ver que os imperadores romanos continuaram na época de Pedro, Paulo, João. Jesus morre, né, ali por volta do ano 33, ressuscita, fica entre os irmãos, depois ascende o céu, amém? Isso é Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 para frente, Israel ainda estava debaixo do governo de Roma. E ficou, ó. Você vê o Atos dos Apóstolos ali, você está pensando que eles estão, agora nós estamos aí, irmão, vamos pregar a palavra. Não, senhor. Eles pregavam a palavra debaixo do governo de Roma, por isso que eles eram perseguidos. O apóstolo Pedro morreu debaixo do governo de um imperador romano chamado Nero, um dos piores que teve, filho do cão, desgramado que teve. Nero matou debaixo do seu governo os dois principais apóstolos daquela época, Pedro e Paulo. Morreram debaixo de um governo estrangeiro chamado Roma. Aí lá na frente tem o João escrevendo Apocalipse. Sabe onde que ele estava? Ele estava numa ilha grega chamada Patmos. Quem que foi que mandou ele para lá, irmão? Foi Roma. E ele ficou preso lá. Lá ele teve a visão, e lá ele escreveu o Apocalipse. E na época dele, quem que era o César da época dele? Deixa eu ver se eu me lembro. Alguém lembra aí para mim? Era o Domitiano. O Domitiano era o imperador romano que emitiu uma ordem dizendo a seguinte coisa: agora, a partir de hoje, eu mesmo me declaro Deus. Eu sou o Quírios. A palavra grega para Senhor é Quírios. Eu sou o Quírios. Por isso que quando vem no Apocalipse, João escreve assim: Jesus é Senhor do Senhor, dos senhores, é Quírios dos Quírios. O que significa isso? Que ainda que alguém diga que é Senhor, Jesus é Senhor dele. Então o César falou assim: ó, quem não me adorar como Deus, morre na hora. Era isso que estava acontecendo na época de João, o apóstolo João, o último dos 12 ali. Então eu quero dizer o seguinte, irmãos, que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre um assunto só: quem governa sobre tudo. Quando você é criado e formado, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você vai ver lá uma coisa chamada mandato cultural, o mandato do governo. Sabe o que é isso? Que quando Deus cria a gente em imagem e semelhança dele, ele fala o quê? Eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês se multipliquem, eu quero que vocês dominem sobre a criação que eu coloco debaixo da autoridade de vocês. Dominem sobre tudo, sobrepujem tudo, governem. Sabe por que nós somos salvos? Não é para ir para o céu, não. Não. Por que você foi salvo? Ah, porque eu estou em pecado. Não. Por que fomos salvos, irmão? Escute, preste atenção nisso. Porque eu sou salvo. Para que você possa voltar a uma posição pela qual você foi criado. E qual é essa posição? Governo. Essa é a posição. Dominar sobre tudo. Porque dominar, irmão, não é escravizar. Não confunda. Dominar é exercer governo. É governo de justiça, é governo de Deus que eu estou falando. Não estou falando de governo de homem, não, amém, irmãos? Estou falando de governo de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo, que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Estou falando de governo de homem. Eu estou falando que quando os filhos de Deus assumem o seu lugar para governar, é Deus que é revelado. Quantos estão entendendo, irmão? Não é que vai ser revelado que eu sou maldoso, que o outro é complicado, não. Eu estou falando de filho de Deus. Não estou falando de Anás e Caifás, amém, irmão? Anás e Caifás é os caras que vivem dentro da igreja, mas tem pacto com o outro lá. Certo? Estou falando sobre isso. Então está ali, irmão. Nós fomos salvos para podermos voltar a um lugar onde nós fomos inicialmente criados. É para isso que nós somos salvos. Não foi salvo para ficar alegre, para ir para o céu. Não, isso aí é uma coisa que vem como recompensa para nós.
A não ser que você queira ir para o céu agora. Quem quer ir para o céu agora, levanta a mão. É só você passar e alguém dá um jeito em você, você morre. Pede para Deus te matar, irmão. Faz essa oração agora. Senhor, em nome de Jesus, não aguento mais. Não estou aguentando mais esse mundo. Senhor, me mate, me leve embora. Se for possível, Senhor, na sua bondade, hoje quando eu dormir, eu vou orar, despedir de todo mundo. Amanhã, já quero acordar no outro mundo. Faz essa oração. Não vai fazer, né? Então significa o quê? Que nós vamos ficar por aqui, né? Amém. Como é que nós vamos ser? Quem nós seremos? Quando a igreja é instituída por Jesus Cristo, essa palavra igreja, eclésia, que significa assembleia, já existia. A palavra igreja não é uma invenção de Jesus nem dos apóstolos. A palavra igreja já era usada pelo imperador romano. Igreja é assembleia, é reunião de pessoas. A palavra eclésia. A palavra apóstolos não foi Jesus que inventou. João, Pedro, Tiago. Apóstolos significam enviados. Quem eram os apóstolos? Eram aqueles que eram enviados de César. César tinha apóstolos, César tinha igreja, César tinha evangelho. Essa palavra evangelion, no grego, evangelion, significa boas notícias. Então, como que acontecia na época do Império Romano? O imperador enviava os seus apóstolos, que era tipo seus emissários, seus jornaleiros, para as províncias romanas, levando o seu evangelho, as boas notícias do imperador para os seus governados. Quantos estão entendendo, irmão? Quando vem Jesus, ele fala assim: eu edificarei a minha igreja. A minha igreja significa duas coisas. Ele está falando de uma igreja que pertence a ele. Por que Jesus está falando de uma igreja que pertence a ele? Porque existia outra que não pertencia a ele. Está entendendo o que é que eu desenho, irmão? Mudou alguma coisa daquela época até agora? Não. Existem reuniões de pessoas que não pertencem a Jesus. Ela pertence a um governo temporal e humano. Existem pessoas em posições aí por aí que são Anás e Caifás. Não foi Deus que chamou, não foi Deus que instituiu, não foi nada. Alguém politicamente colocou aquilo ali num conchavo, juntou 3 gente, fizeram uma eleição, sei lá o que, e botou um cara ali. E aí entra aquilo que diz lá em Provérbios 29:2, né, irmão? Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o mal, o maligno, o injusto governa, olha o povo aqui, ó. O povo suspira, sabe o que é isso? A coisa é feia, a coisa fica feia. Como diz o Salmo, né? Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro sobre o quê? Quem irá governar. Ah, você está falando da eleição do Brasil? Não, estou falando da sua cabeça. Quem governa a sua mente? Quem governa o seu coração? Quem é o governante da sua casa? Sabia que na sua casa existe um governo? A família é um núcleo de governo? Pai, mãe, filhos. Lá o seu filho de 5 anos manda em você, pai? Manda em você, mãe? Faz o que quer, pega dinheiro, sai dirigindo o carro, bota cigarro na boca, fala o que é. Não, né? Por quê? Porque o pai e a mãe são representações de quem? De autoridade, de governo. Quantos podem entender isso aqui, irmãos? Você pega o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, ele diz assim, que todo homem esteja sujeito a autoridades, porque toda autoridade procede de Deus. De maneira que alguém que resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Ele está falando aquele texto de quem, irmão? Ele está falando das autoridades que existem na terra, para que isso aqui não vire uma bagunça total. Pense o mundo sem polícia, pense. Pense o mundo sem lei nenhuma, sem lei nenhuma. É o seguinte, cara, eu passo, vejo o seu carro e vou levar. É meu, eu quero o seu carro, eu quero a sua mulher. Se eu passar perto da sua casa, eu gostei da sua casa, eu vou entrar. Não vai poder ter portão, não vai poder ter nada. É isso que está, isso aí não está na Bíblia não. Romanos capítulo 1 e 2, lê para você ver. O homem se torna tão depravado, o homem se torna tão lixo sem Deus, que está lá, homem com homem, mulher com mulher, gente tendo relação com animal. Esse é da época dos apóstolos, irmão, e de hoje então, não vou nem falar.
O fato é que o ser humano sem o governo de Deus vira o quê? Bicho. Os anjos sem governo de Deus vira o quê? Demônio. A terra sem governo de Deus vira o quê? Inferno. Quantos estão entendendo, irmãos? Nós fomos criados, nós não, tudo que Deus criou, Ele criou debaixo de um governo, de uma ordem. Tudo. Você pode pensar qualquer coisa que você quiser pensar, ali tem um governo. Na biologia tem, não? Corpo humano. Quem é que governa o seu corpo? O cérebro. O cérebro é o órgão do seu corpo que comanda tudo, direta ou indiretamente. É um governo. Quantos podem entender? Na família. Lá no seu trabalho, você chega a hora que quiser, ganha o salário que quiser, faz o que quiser. É assim lá no seu trabalho, né, irmão? Você chega a hora que você quer. Fala assim, é o seguinte, hoje eu quero receber, esse mês eu quero receber 1 milhão. Aí o cara, é mesmo, é 1 milhão, vamos dar para ele. É assim, ó? Não. Você está dirigindo o seu carro aqui, ó, aqui em Pindamonhangaba, aí você vira numa rua, está numa avenida, sai um cara no meio da rua e faz assim, ó. Sabe quem é, né? É a polícia. Polícia rodoviária, faz assim para você, ó. Aí você faz o quê? Abre o vidro bem aberto e faz assim, ó. Não quero parar! Aí sai dando risada. É assim que você faz? Pode fazer, irmão. Eu acho que alguém vai seguir você e depois vai dar problema. Nós obedecemos ordens, amém? Em todas as áreas. Isso se chama a organização da sociedade. Sem isso aqui vira um caos total. As mesmas pessoas que aparecem na televisão pedindo o fim da polícia militar, vão ligar o 90 quando alguém pular na sua casa. Quantos estão entendendo? É engraçado ficar lá na rua, acaba a polícia militar, até o dia que os caras assaltar você. Aí você liga o 90 para a polícia na sua casa. Polícia não presta. Até o dia que a gente precisa. Engraçado, né, irmão? Desde que eu me conheço por gente, tenho 41 anos de idade, eu percebo uma coisa, que polícia é uma coisa realmente ruim, para quem está fazendo ruim. Se você é um trabalhador e está vivendo a vida que Deus tem para você, no máximo que você vai tomar uma geral. Quem já tomou geral aqui? Eu já tomei geral por coisa errada. Sabe o que eu fazia, irmão? Ficar pulando dentro das escolas, para ficar fazendo fusarca lá dentro. Eu pulava o muro da escola na hora do recreio para ficar fazendo gandaia lá dentro. A pergunta, irmão, isso é certo? Isso é correto de se fazer? Não. Levar a cerveja para os alunos beber, é uma coisa do satanás. Aí uma vez a polícia pegou nós, deu geral em nós, deu uns tapas nas nossas orelhas lá. A polícia é má por causa disso ou era eu que deveria estar em casa, ou deveria estar estudando, ou deveria estar trabalhando? As pessoas não gostam, existem pessoas que não gostam de ordem nenhuma. Eu não gosto nem de arrumar a sua cama. Eu não gosto nem de lavar o prato que ele comeu. Que dirá ter alguém mandando nele aí na rua, para o carro aqui que eu quero ver seus documentos. Não quero dar documento para você não, cara, o carro é meu. Faz isso então. O fato, irmãos, que nós temos aqui a palavra de Deus, a história dos reis de Israel, reis estrangeiros. Nós vemos nas páginas da Bíblia a diferença que faz alguém que tem Deus e alguém que não tem Deus, amém? O Antigo Testamento, melhor, o último livro do chamado Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, termina assim, ó. Você então verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quem serve a Deus, serve o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Você conhecê-lo. O propósito de Deus na nossa vida, irmão, é se mostrar para que a gente conheça quão bom Ele é. Amém? Agora tem pessoas que não fazem isso. Então, diante de toda esta questão, daqui a uma semana nós temos um grande problema para resolver. Em nenhum momento, irmão, já falei isso aqui há 1000 anos e vou manter até o fim. Jamais eu vou trazer alguém candidato aqui, ó. Nunca. Não vou. Porque a igreja não é palanque de político. E não é curral eleitoral para alguém ficar aqui na porta, vote em fulano. Ah, mas ele é irmão. Trabalhe, né? Então nós esquece dessa história da pedra de faixa. Estamos apoiando, falando, não. Porém, cada um aqui é cidadão. Você paga as suas contas, tem família, você é uma pessoa.
E cada um aqui, creio eu, penso eu, vai fazer o seu voto, e espero que de maneira consciente, no domingo que vem. Só que você tem que entender, irmão, a seguinte coisa. A grande maioria das pessoas usa palavras que ele não sabe o que significa. Por exemplo, fascista, fascismo. Esse dia eu perguntei, o que é o fascismo? A pessoa não sabe. É que ela viu 10 pessoas gritando, ela grita também. O que é comunismo? Ah, não sei. O que é socialismo? Também não sei. Só sei que eu sou contra. Como você pode ser contra uma coisa que você não sabe? Sou a favor desse homem, daquele homem, desta pessoa, daquela pessoa. O quadro de ordem da nossa sociedade, ele é composto de 3 poderes principais: executivo, legislativo e judiciário. Tem até lá em Brasília uma praça chamada Praça dos 3 Poderes. Alguém aqui diz assim, eu não quero saber de política, eu não quero saber disso aqui. Não tem problema, ela vai governar você, querendo você ou não. Se você se interessa ou não, isso é um problema único e exclusivamente seu, como cidadão e pessoa. Você tem esse direito, amém? Mas saiba que aquelas pessoas que você não dá a mínima, elas podem governar sobre você. Quantos podem entender isso aqui? E aí, lá, a palavra de Deus tem uma história chamada o Apólogo de Jotão, que fizeram lá uma eleição, uma parábola, para saber quem governaria. Aí pediram para a Oliveira não podia, porque ela estava dando azeite para o rei. Pediram lá para a videira, né, o pé de uvas, e ela não podia, porque ela estava dando vinho para alegrar o coração do pessoal. E aí foi pedindo para várias plantas, ninguém queria. Aí chegaram e pediram para um chamado espinheiro. O espinheiro, como é que é? Dá para você repetir? Estamos precisando de um líder sobre nós, e ninguém quer. Ao espinheiro, eu vou. Ah, irmão. Ele lançou os seus espinhos sobre toda aquela horta, sobre toda aquela mata, e matou todo mundo. Quantos podem entender isso aqui? O que está em jogo no Brasil, irmãos, é muito mais do que eu gosto desse candidato, ou daquele outro, daquele fulano. Você tem que procurar, nós como igreja, não estou falando de coisa política, não. Se Deus nos criou para governo, e está escrito nesse livro de Gênesis e Apocalipse, que nós somos criados para... Você foi salvo para governar, irmão. Está escrito, não é eu que estou dizendo, não é opinião minha, não, tá? É Bíblia. E nós não sabemos nem como funciona a cafeteira que tem na nossa casa. Vai ser difícil para o nosso país. Deus espera algo do seu povo, gente. E não é briga na rua, catar a bandeira, meter na cara do outro, sair dando tiro, fazer brigaiada besta na internet. Não é nada disso, não. Sabe o que Deus espera do seu povo? O apóstolo Paulo fala assim, eu espero que homens e mulheres santas levantem as suas mãos em todo lugar e orem por todo aquele que está investido de autoridade. Sabe quem falou isso aí? O apóstolo Paulo. Sabe para quem que ele falou? Para Timóteo. Ô Timóteo, você vai lá na igreja de Éfeso, né, Timóteo? Vou. Ensina para o povo que eles têm que orar pelas autoridades. Que autoridade? O seu prefeito, os nossos governantes. Ah, não, eu só gosto de orar por mim, porque eu estou com uns problemas na minha vida. Tudo bem, irmão. Entenda bem. Falando de problema, o ser humano tem vários níveis. Existem os seus problemas, é lógico que existem. Os meus. São problemas, é uma área pessoal. Quantos estão entendendo? Agora, existem problemas que não são problemas meus pessoais. É um problema da minha cidade. Não tem merenda, a rua esburacada, a saúde não presta. Quantos estão entendendo isso aqui? Eu estou totalmente em paz com Deus, estou orando, estou vivendo uma maravilha no meu casamento. Só que é o seguinte, se eu precisar de um médico, nós estamos na roça. Quantos estão entendendo, irmãos? Se eu precisar de uma escola, não dá, porque a escola hoje, eu falo com conhecimento de causa, e alguns irmãos aí até tiveram comigo em algumas escolas de Pinda, dando palestra antidroga. Irmão, as escolas viraram presídios. Infelizmente, a grande maioria das escolas municipais, nem tanto, mas as estaduais, estão entregues ao banditismo e todo tipo de coisa que não presta. Seu filho vai para a escola hoje para aprender a fumar, desculpa a expressão, é verdade. Você pode ir, irmão, não estou falando que eu acho, não. Eu estava lá dentro.
A diretora da escola falou assim, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que eu faço, nos ajude. Não foi, Brizola? Lembra lá? Por quê? Você vê escolas, quando eu era menor, né, enfim, na época de adolescente, jovem, o João Pedro Cardoso, por exemplo, era uma escola modelo de Pinda. Hoje parece um presídio, tem grade em todo lugar. Mas não adianta, irmão. Assim como eu pulava na escola, tem gente que pula lá dentro, ameaça professor. Você está vendo pela televisão, não está? Os alunos vão lá, o professor está querendo dar aula, o cara está arrancando um pedaço da lousa, jogando as coisas no professor. Irmão, na minha época, eu apanhava da professora. Apanhava. Dona Dilce, segunda série, arrebentava comigo, mano. Batia mesmo. Não é assim, a menino feio, não faz, mas não, batia. Sabe quando é que a minha mãe foi lá reclamar? Nunca. Ah, então você está falando que professora boa bate. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, você sabe o que eu estou falando. Quem tem aproximadamente a minha idade, ou um pouco ali na faixa, irmão, uma era a escola que eu estudei. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Outra é a escola de hoje. Isso aqui não é inegável. Algumas semanas atrás, o ministro da Educação, depois da nota de avaliação do ensino médio no Brasil, veio à mídia e falou a seguinte coisa, não foi eu que falei, foi o ministro da Educação do seu país. Ele disse assim, o ensino médio do Brasil está falido. Pega na internet, você vai ver a fala do cara. Irmão, nós estamos lá no 70º não sei o que do mundo. O Vietnã ganha de nós no ensino. Nosso ensino é ruim. Irmão, esse número aqui é terrível. 62% de todas as pessoas que estão aí estudando são chamados analfabetos funcionais. Ele lê, mas ele não entende o que ele lê. Ele não consegue interpretar um texto. Temos professoras aqui, ó. Ele não consegue pegar, por que eu não consigo ir para a frente espiritual? Parênteses. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ir para a frente espiritualmente? Eu não consigo ler a Bíblia, Cristo, porque dá um negócio. Não é negócio, não. Você é um analfabeto funcional. Você já pensou sobre isso, que não é demônio? Tudo na igreja é demônio, é um diabo. Aí você taca sal em cima da casa, você vai... Taca nada, pode tacar sal em cima, vai derreter o seu telhado. Nós aplicamos aqui, nesta igreja aqui, uma prova para entrar na E5. Deu até medo, dá calafrio. Você faz uma pergunta à pessoa, a pessoa fica louca. Parece aquele negócio da prova do Enem. Você viu aqueles negócios, erros da prova do Enem? É muito engraçado se não fosse trágico. Está lá assim, qual é a função do esqueleto? Dominar o castelo de Grayskull. Isso é prova do Enem, gente. Não estou brincando, não. Eu não estou fazendo gracinha no culto, não. Quem fez isso? Os alunos do ensino médio. Irmão, há de convir comigo. Tem faculdades aí que você está andando na frente da faculdade, se você perder a identidade, você já matriculou. Antigamente, se você fosse mal, repetia de ano. Eu cheguei na quarta série, tinha um cara do tamanho do mundo lá. Zé Grandão, assim, ó. Manezão loucão, que não estudava, não passou de ano, e os bandos de criancinha, ele assim, ó. Dois bochechão vermelho, assim, ó. Por quê? Não estudou? Repete de ano. Hoje não pode repetir de ano mais. Vamos passar todo mundo. Aí você chega lá na 8ª série, você chega lá no colegial, no ensino médio, sei lá como é que se chama isso aí. As pessoas é o quê? Não sabe ler. Não sabe regra de pontuação. Aí vai ler a Bíblia. Ó, isso não tem nada a ver com a coisa espiritual. Não tem? Vai ler a Bíblia. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes Tretarca. Eu estou falando de membros desta igreja. Isso aqui poderia ser uma brincadeira engraçada, mas não. Tem irmãos que não conseguem ler.
Por isso não avança o Espírito. Sabia, irmão? Olha, leia esse livro, vai ajudar na sua edificação. Ah, eu gosto mais é de orar. Menininho matreiro. Então, por que você não está aqui na quarta? Ah, falando nisso, sábado agora tem vigília lá no Araretama, né? Sábado? Vigília de oração no Araretama, 9 horas da noite. E nós vamos clamar, irmão, porque a coisa está feia. Aí ele pega um livro como a Bíblia. Ah, irmão, pronto. Não dá. Aí ele cai lá, por exemplo, em... Você quer ver o cara desistir da Bíblia no primeiro dia de leitura? Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá, Judá seu irmão, Judá Tamar, Pérez, Zera, Pérez gerou Esrom, Esrom Arão, Arão. Essa aqui então eu não consigo. Ele não consegue ler. É por isso que ele não lê a Bíblia. Agora, irmão, um povo que mal lê vai se interessar por livros? Responda para mim, gente. Não, porque eu nem entendo. E aí, irmão, o nosso povo é um prato cheio para 2 ou 3 que tem, ó. Como diz um ditado antigo, que é verdadeiro, em terra de cego, quem tem um olho é rei. O povo te dá uma cartilha para você ler, você pega e enfia no bolso. Ah, é mesmo, né? O cara fala de vantagens, você olha, ah, é mesmo. As pessoas falam como Herodes falou na sua época. Eu vou mergulhar. Eu queria, irmão, podia fazer um teatro disso. Eleições na época de Cristo. Herodes, vote, 666, Herodes. Eu vou fazer rua em Jerusalém. As ruas de Jerusalém estão esburacadas. O templo está sem pintura. Vote Herodes, 666. Porque eu vou arrumar tudo isso aí. Eu pensei, isso aqui nós estamos precisando, gente. Nós estamos precisando de rua e o templo pintado. Pô, o Herodes já ganhou o voto. Porque não se entende nada além de um pirulito, um saco de cimento e um monte de terra. O verdadeiro cristão, ele nunca se põe e se comporta como o fim das coisas. Ainda que alguém venha e dê a você um terreno, dê algum presente para você, se você é cristão, você sabe que isso não é suficiente. Porque o cristão, ele não se sente bem, não se sente completo quando ele é favorecido. Um verdadeiro cristão não pode morar numa boa casa, no bairro, estar feliz, ter alimentos e trabalhar numa boa empresa e ter os seus filhos numa boa escola e quando vem para a igreja de carro, passa por bairros de miséria dentro da sua própria cidade. Como você está entendendo isso aqui? E ficar numa boa, porque Deus me abençoou. Irmão, já falamos aqui o mês inteiro. O pão é pão nosso de cada dia. Você sabe que um verdadeiro cristão, dentro do seu carro, vindo para a igreja, a hora que você vira, tem ali 2 crianças e uma mulher deitada debaixo da árvore, e você não sente nada, você está com um problema sério. Sério. Então não é sobre eu ganhar coisas. Não é sobre nós ganharmos coisas. Não é sobre a igreja ser favorecida, ser pintada como no tempo de Herodes. É como é que anda o meu país. Como é que está a turma? Jesus nasceu na região da Judéia. Perdão, da Galileia. Era a região mais pobre de Israel. Era a pior que tinha. Jesus nasceu lá. Lá em Belém. A região mais pobre. Mas na região da Judéia, onde o Herodes era o cara, já era. É a mesma coisa, o Acre, interior do Acre, estado de São Paulo. Estado de São Paulo, boas rodovias, boas coisas. Vai lá, andar na Transamazônica para você ver. Você põe o carro, você vai na tanto barro. Não sei nem quantos anos a Transamazônica tem, até lá, está até hoje lá, aquele elefante branco. Atrai-se. A Olimpíada veio para o Brasil, a Copa do Mundo veio para o Brasil, e daí, irmão, perdemos tudo e só recebemos a conta. Todos os estádios superfaturados, obras tem obra, irmão, da Copa do Mundo que não foi entregue ainda. Não há quem
Veja isso. Nós não entendemos nada, ou pouco, sobre o nosso país. Não queremos saber da história do nosso país. Olha que absurdo. Deixa eu abrir aqui. Isso aí que você está falando não está na Bíblia, não. Eu gosto. Eu gosto de Jeremias. Cadê o Jeremias? Cadê aqui? Aqui. Aqui é o Jeremias. Irmão, Jeremias 29. Isso aí que você está falando não tem nada a ver, não. Jeremias 29. Quando eles estavam lá na Babilônia, hein? Na Babilônia, hein? O Nabucodonosor veio lá, pegou o pessoal, levou cativo para a terra estrangeira. Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha as ordens de Deus, irmão. Olha as ordens de Deus para o seu povo que estava em terra estrangeira. Iam ficar lá por 70 anos, ó. Presta atenção, versículo 5. Construam casas e habitem nelas. Irmão, pergunta. Isso aqui é uma ordem religiosa ou é uma ordem social? Pense. Você está num lugar, construir uma casa para você e sua família morar. Isso aqui é espiritual ou é social? Edifiquem casas, habitem nela. Plantem pomares, comam do seu fruto. Sabe o que é isso aqui? Arruma um trabalho de subsistência para vocês. Faz uma horta. Bota um galinheiro aí para botar ovo, matar umas bichinhas de vez em quando. Criem culturas de subsistência. Veja, irmão, por que Deus não falou? Juntai-vos, meu povo, congregai-vos, povo meu, e orai, e eu, o Senhor, vou mandar o maná de novo. Era outro tempo, gente. Era outro entendimento. Deus não ia tratar mais... Irmãos, não vai chover mais maná sobre a nossa cabeça, filho. Não cuida não para você ver. Olha lá aqui, ó. Tomem esposas, gerem filhos e filhas. Tomem esposas para os vossos filhos. E dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos, não venham a diminuir. Qual é a ordem aqui? Eu não quero que o meu povo, acabe. Olha o que Deus está falando. Gente, casa, tenha filho, não deixa o povo morrer não. Não deixa a cultura da gente morrer não. Procurem, versículo 7, olha aqui, irmão. Eles estavam na Babilônia, não estavam em Israel não. Olha a ordem de Deus. Procurem a paz da cidade, para onde eu enviei vocês, e orem por esta cidade. Orem. Olha lá. Porque na paz da cidade, vocês também terão paz. Por que a gente ora pelo Brasil? Por que será? Porque se houver paz sobre a nossa casa... Quer ver, irmão? É só perguntar para um filho. Existe paz no casamento? Olha para você, casamento do seu pai com sua mãe, existe paz. Como é a vida dos filhos? Pensa. Agora, o pai e a mãe vivem em um pé de guerra desgraçado. Como é a vida dos filhos? Pensa, é só pensar. Então, todas as ordens de Deus são princípios. Você pode aumentar e diminuir, que dá na mesma. Então, da mesma maneira que você ora pela sua casa, para que haja paz na sua casa, você deve orar pela sua cidade. Veja, irmão, é ordem. Eles estavam na Babilônia, não estavam na Terra Santa, não estavam com Jesus, aleluia, não. Eles tinham sido capturados. Eles iam ficar 70 anos escravizados na Babilônia. Sabe o que Deus fala? Orem pela Babilônia. Sabe o que Deus está falando? Transformem o lugar aonde vocês estão. Constrói uma casa aí, organize esse bairro, organize esse pessoal. Crie um projeto sustentável para a sua comunidade, horta. Organiza coisa aí. Cria uma cooperativa aí. Pega a turma desempregada em vez de ficar, ai Deus, mais uma vez um culto, Deus. Diz aqui, junte os irmãos desempregados, crie uma cooperativa de alguma coisa. Gerem coisas, porque vocês são os meus filhos. E como eu sou um Deus criador, existe a criatividade dentro de qualquer um aqui. Irmão, existe uma diferença muito grande entre dinheiro e recurso.
Dinheiro, qualquer um pode dizer aqui, eu estou sem. Mas recurso não. Porque recurso fala de uma condição interior. Fala de inteligência, criatividade, proatividade, vontade. Isso é recurso. Tanto é verdade que na parábola dos talentos, que talento lá não é habilidade, viu, irmão? Talento é um peso financeiro. 1 talento, 2 talentos, é financeiro. Deu talento para um, deu 5, para outro deu 3, para outro deu 1. Deu talento para todo mundo. 2 deles fizeram o quê? Usaram a sua inteligência, a sua proatividade, e eles trabalharam o dinheiro que eles receberam, e aquilo veio a aumentar. O outro fez o quê, irmão? Enterrou o dinheiro. Enterrou o recurso. Quando Deus veio e falou o quê? Você é um servo mau. Chamou ele de servo mau. Deu para entender? Quem de nós é um servo mau? É todo aquele que, tendo recebido tudo que você recebeu de Deus, não faz nada com isso. Sabe o que é o problema, irmão? A nossa mente ficou travada. Que igreja é esse lugar, que é aqui que a gente tem que viver. Isso aqui virou um gueto. A gente tem linguagem própria. E aí, varão? Você chega lá na sua escola, quantos estudam aqui, trabalham em algum lugar, você chega lá no seu trabalho amanhã, lá na Gerdau, lá não sei aonde, você chega lá, o Marco chega lá. Você chega lá na sua área de trabalho, chega lá para o seu chefe. E aí, varão valoroso, ô mistério, você faz isso? Não, né? Não, você não faz. Você chama as pessoas por nome, bom dia, boa tarde, boa noite, sim senhor, não é? A gente passa ali, ei varão, ô mistério, ei. Por quê? Porque já criou um ambiente aqui, como se fosse um gueto. Então nós temos música própria, camiseta própria, linguagem própria, maneirismos próprios. Quando acaba o culto, das duas uma, ou você não sabe viver lá fora, e você não sabe para que serve vir na igreja. Aí eu vou na igreja, desde criança, pastor, tem que cantar a benção evangélica, nasci evangélico. Desde criança, já vi tudo. Já viu tudo e não sabe fazer nada. Não sabe ser um cidadão. Eu não sei, irmão, resumindo, não sei para que fui salvo. Não sei por que sou salvo. Não sei por que existe Bíblia. A Bíblia existe para a gente ler e entrar no manto. Não, cara. Isso aqui é um livro histórico profético. Com a história eu aprendo o quê? Os erros do passado devem me gerar uma consciência no presente para não errar mais no futuro. Para isso a Bíblia serve. Vamos ver a história de Davi. A adúltera mandou matar o outro, péssimo pai. Aí você vê, o Davi era fogo mesmo, Davi. Aí acaba o culto, eu não sei o que eu faço com a história de Davi. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Se torna o paradoxo da religião. A gente é só religioso. Não faz diferença nenhuma na sociedade se eu for crente, católico, espírita, mormon, observador de disco voador, qualquer coisa. Para a sociedade você não vale nada. Quantos estão entendendo, irmão? O crente, por ser crente, na sociedade não vale nada. Ele é só mais uma religião. Quando o IBGE bate na porta da sua casa, qual é a religião? Fulano de tal, ele põe ali. O Brasil, na última contagem de IBGE, tinha 45 milhões. 45 milhões de crentes. Pergunta, cadê esse povo? Segunda pergunta, estão fazendo o que essa gente? Cadê? Será que estão nas faculdades sendo luz? Nas faculdades? Será que estão na sociedade? Como que irmão, você vê isso. Dentro da igreja, o cara é falador. Já viu que esse cara é falador dentro da igreja? Acaba o culto. Não, pastor, essa palavra, ó, mexeu comigo. Inclusive, ontem eu estava lendo a Bíblia. E aí o cara fica assim, irmão, legal, irmão. Glória a Deus. Amanhã, na sua área de trabalho, ele não abre a boca para falar de Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então tem alguma coisa errada aqui, no nosso entendimento. Deveria ser totalmente o contrário. Aqui a gente sai caladinho. Com a arma aqui, ó. A hora que eu chegar amanhã lá, eu vou pegar aquele colega de trabalho que está com problema familiar e eu vou enfiar o evangelho na cabeça dele.
E eu vou chegar amanhã lá naquele repartição, na minha área, lá na cozinha da fábrica, e eu vou orar. Lá. Nós não fazemos isso. Nós somos valentes aqui dentro, quanto você está entendendo? Lá fora a gente... Aí vem uns caras, essa não vai passar. Aí vem uns caras, eu só fico observando. Os caras que dizem assim, ó, é bonito, irmão. É bonito de ouvir, que olha, é lindo. Essa frase aqui, por exemplo. A única Bíblia que as pessoas vão ver é a sua vida. Eu entendo o que o cara está falando, mas o que está por trás da fala? Sabe o que está por trás da fala? Inventar uma frase espiritualmente bonita para eu nunca ser um evangelista. Para eu nunca ser conhecido no meu bairro como um cara que já passou em todas as casas convidando as pessoas. Como você está entendendo? Eu espero que pelo meu andar, que pelo meu comportamento, calado, as pessoas vejam Jesus. Olha, irmão, tem gente que até vai ver, mas é como se fosse de 1000 para 1 e de 1 para 1000. De 1000 pessoas, 1 vai perceber, cara, você está mudado. Aí você fala, é Jesus no meu coração. Nossa, que bonito, cara. É legal. 1. Agora, a grande maioria não nota a sua vida dessa maneira. Sabe por quê? Porque eles são do mundo. Não vou nem dizer o que eles andam notando em você, para não ficar estranho. Quanto você está entendendo, irmão? É lindo esse negócio. A única Bíblia que alguns lerão é a sua vida. Olha. Então vamos construir um pouquinho mais em cima dessa frase. Você realmente acha que um de nós aqui, ou alguém de nós, vai ter todo este livro na sua vida? Seja sincero. Ah, mas não vai dar. Ah, então, cara, eu estou lá, aleluia, glória a Deus. Eu estou vendo o quê? Aleluia, glória a Deus. Que parte de Jesus que eu estou vendo em aleluia, glória a Deus? E se Deus chamar você, por exemplo, ah, não, eu quero ser assim, eu quero viver assim. Tem um homem na Bíblia que mostra isso, preste atenção. Tem um homem na Bíblia que mostra esse negócio que as pessoas... Sabe qual é o nome desse homem? Oséias. Oséias, vem aqui que eu tenho uma missão para você. Você vai contar a minha história na sua vida. Oh, aleluia, Deus. Ei, mistério, hein? Tá bom mesmo para falar de Jesus. Agora sim eu estou feliz. Você vai casar com a prostituta da cidade. Ô louco, Deus. Ô louco. Isso, Senhor. Ô louco, pai. Está repreendido, pai. Está repreendido e não tem ninguém. Não tem Jesus. Para repreender Deus em nome de Deus. Você, Oséias, vai mostrar com a sua vida, irmão, a dor profunda que Oséias viveu. Talvez ninguém aqui, eu não quero para minha vida. Ah, eu quero. Então, abraça a bomba sozinho, irmão. Se é bom, se vira. Casa com a prostituta. Ela vai ter filhos de prostituição dentro da sua casa. Quando nascer a primeira menininha bonitinha, minha filhinha, você vai botar o nome dela assim, ó, não é o meu povo. Olha o nome da menina. Olha o nome que Deus manda o cara pôr na filha. Não é o meu povo. Meu Deus, gente. Você pensou na hora do almoço? Vamos almoçar, criançada. Oh, não é o povo de Deus. Vem aqui, senta aqui, não é povo de Deus. Como isso aí? O nome da menina era uma maldição. Então, essas frases de internet, essas coisinhas desses carinhas aí, que estão por aí, é tudo legal. Na hora que você vai dar uma mexida no fundo, é nada mais, nada menos que filosofia para justificar, para dar uma desculpa do porquê que eu não vivo a coisa do jeito que tem que ser. Entre parênteses, é lógico que a nossa vida tem que revelar Jesus, amém, irmão? Inclusive pregando de casa em casa, de porta em porta, na rua, no carnaval, na festa da sua família e tudo mais. Quanto você está entendendo? O que é isso? Exercer governo. O que vem aí na nação brasileira, irmão, talvez você não está entendendo ainda. Não é uma questão entre 2 ou 3 ou 4 candidatos. São ideologias. Existe
uma inteligência, uma ideologia por trás dessas coisas. E o grande lado, vamos dizer, o lado negro da coisa que está para o lado de lá, se chama marxismo cultural. Talvez você não sabe muito bem o que é isso, também não vou me aprofundar aqui, mas eu só vou dizer uma coisa para você. Fala de socialismo, fala de comunismo. Um sistema, irmão, de governo, vamos dizer assim, e de pensamento, que nunca deu certo em nenhuma nação do mundo. Que escravizou, escraviza, bota na fome, na prostituição, na morte, centenas. Você quer ver qual que é o nome do anticristo da nossa época? Todo mundo fala Adolf Hitler. Hitler matou 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. Ele matou 6 milhões de judeus. Ele é um homem do diabo. Sabe quantas pessoas morreram debaixo do regime socialista? No Lenin, lá na União Soviética? Sabe quantas pessoas já morreram debaixo do comunismo socialista ao redor do mundo? Mais de 150 milhões não é mil não, é 150 milhões de seres humanos foram mortos debaixo dessa ideia. Você vai aos livros e aos ditos do marxismo, você vai ver as ideias. É muita coisa. Uma delas, destruição da família como núcleo principal da sociedade. A família como núcleo principal da sociedade tem que ser destruído. Por quê? Porque eles entendem, por exemplo, que o governo de Deus dentro da família é opressão. Se uma pessoa dessa pega a Bíblia e vê que a mulher tem que estar sujeita ao marido, o quê? A mulher tem que ser sujeita ao marido. O marido ama a esposa e a esposa sujeita ao marido. Isso aqui é opressão, isso aqui está fora. Abaixo a Bíblia, rasguem as Bíblias. Irmão, esse tempo atrás, agora esse ano ainda, 3 semanas atrás, o governo comunista chinês fechou centenas de igrejas e mandou abolir a Bíblia. A única igreja que pode ter na China é a igreja estatal. Sabe o que é uma igreja estatal? É uma igreja que pertence ao Estado. Sabe o que significa isso? Anás e Caifás. É isso. Vá lá na Coreia do Norte abrir uma congregação. Está todo mundo morto no outro dia. Se isso aí fosse muito bom, por que os venezuelanos estão correndo para dentro do Brasil para pedir comida? Fala para mim, para pedir comida. Eles não querem nem, eu quero um direito, não, eu quero, por favor, me dá uma coisa para comer. A Venezuela está fugindo para dentro do Brasil. Existe um plano, que não é com esses caras, aquele cara que está preso, outro, mané não. Existe um plano que é orquestrado por Satanás, desde a fundação do mundo. Quando ele começa com Adão e Eva ali, ele já começa a destruição da família, colocando o marido contra a esposa. Um homem disse esses dias, e eu vi, achei muito interessante. Antes, o desejo dos pais era que os filhos estudassem para entrar numa faculdade federal e ser alguém na vida. Hoje os pais não querem que o filho vá para a faculdade federal. Porque ele sai de lá muitas vezes doutrinado em alguma ideologia, fumando maconha e com ideias sexuais estranhas, para não dizer outra coisa. Os lugares de formação são agora os lugares de perdição. Aqui em Pinda, lá em São Paulo, e em qualquer outro lugar do mundo. Quantos estão entendendo? É o berço do ateísmo. É ensinado a um jovem, a uma criança, que ela não precisa responder aos seus pais. Que é isso? Você não precisa obedecer ao seu pai. Basta que você obedeça o governo. O governo você tem que obedecer. Por que a agenda homossexual, vamos dizer assim, cresce no mundo inteiro de uma maneira violenta? Não é porque os homossexuais querem direito, isso aí não, irmão. Não é isso. É a destruição do núcleo familiar como base de sociedade. Esse é o objetivo. Porque da onde é que vem essa ideia, irmão? É do cara que está preso em Curitiba? Não, ele é simplesmente um fantoche. Ele é simplesmente um boneco. Isso aí é de um cara que está aqui há muito tempo. Tanta verdade que Jesus falou assim, uma casa dividida não vai para frente. O que tem acontecido no Brasil esses dias, irmão? Uma divisão entre a nossa nação. Irmãos de igreja estão na internet brigando um com o outro por causa de candidato. Ofendendo um outro. Ele não consegue explicar o que é fascismo, marxismo. Ele não consegue ter uma ideia política, ele não consegue ter uma ideia de todo. Ele não sabe como trabalha o executivo da cidade.
Ele não sabe para que serve um vereador, mas ele quer xingar o irmão. Ele quer chamar o outro de burro. Ele quer chamar o outro de idiota. Eu estou falando de irmão, estou falando de gente do mundo não. Estou falando do mundo. Crente. Igrejas do Senhor agora são vermelhas ou não sei o quê. Ou a igreja do cara ou a igreja do outro cara. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Essa igreja aqui continua pertencendo à mesma pessoa de sempre. Jesus. O que Jesus nos ensina não é uma preferência sobre aquele ou aquele homem. O que Jesus e a Bíblia têm para nos ensinar é a sua inteligência, o seu discernimento, a sua percepção, o seu entendimento do momento do país, do momento da sua casa. O momento do país e o momento da sua casa é a mesma coisa. Você está sem dinheiro, você está ali, por exemplo, vivendo regradamente, aí chega alguém, vamos comprar uma televisão? Vamos comprar um PlayStation 10? Quanto que é isso aí? Vai dar uns 20 mil reais. Aí a pergunta, é hora de comprar sim ou não? Não. Como é que se chama isso? Exercício de governo. Se nós não temos nem condição de parar os desejos do nosso filho, esposa ou marido, ou os nossos, no que diz respeito a bens materiais meus, posso eu legislar para uma cidade, para um país de tamanho continental como o Brasil? Outro erro, mas lá na Dinamarca, lá na Suécia, é o melhor país do mundo. A Suécia é do tamanho da cidade de São Paulo, cara. São Paulo, a última contagem que teve aí, eram 12 milhões de habitantes. 12 milhões de habitantes na cidade, não é estado não. É a cidade, a capital, São Paulo, 12 milhões, agora já aumentou. É 2 vezes mais a população de Portugal. Inteiro. Aí a gente aparece querendo comparar, irmão, um Brasil desse tamanho, com 500 e poucos anos, uma colonização toda errada, uma história toda errada, com um país que é do tamanho do Araretama. É fácil governar, irmão, é uma questão de inteligência. Mas o que eu estou querendo dizer para você, para nós encerrarmos e orar, que o povo de Deus não pode ser um povo ignorante. O povo de Deus não pode ser um povo, desculpe a expressão, estúpido das coisas. Nós precisamos entender as coisas, irmão. Nós precisamos entender como é que funciona a cafeteira da nossa casa. Nós precisamos entender como é que tem que ser uma alimentação melhor para os nossos filhos. A gente que é pai tem que ir na reunião de pais dos nossos filhos na escola. Tem que ir, irmão. Você sabe o que está acontecendo lá, não? Os livros de escola primária, as coisas que estão... Quantos estão entendendo isso aqui, irmão? Você tem que ir lá. Associação de amigos do bairro fulano de tal. A gente nunca foi. Sabe por quê? A gente não tem interesse no que está acontecendo no nosso bairro. Até o dia que rouba, mata, entra na sua casa. Aí você fala, nossa, está muito violento. O governo não faz nada. O governo sou eu. O governo é você. Cada um de nós exerce governo na sua vida, na sua casa e depois na sociedade. A gente deveria saber o histórico de todos esses candidatos que estão aí. Todos. Eu estou falando de dever. Nós deveríamos entender qual é a posição de cada um, qual é a história de cada um, qual é a proposta de cada um. Nós somos crentes. E são 45 milhões de votos. Tem crente, irmão, pegando passagem de 1º e 2º Reis e Crônicas, que fala de Haddad e Jair, e falando que é profecia desses dois aí. Isso aí, irmão, isso aí é pecado, viu? Eu ponho isso aí na sua rede social, não vou fazer papel de palhaço. Que fala lá de Haddad, o rei que foi ruim, e o Jair que veio dele que vai ser... Não, para. Isso aí não é profecia bíblica, droga nenhuma. É uma feliz ou triste coincidência, só. Nada mais do que isso. O povo que não sabe o que está acontecendo vai se movimentar de maneira errada. Você lembra uma decisão política que mudou o mundo? Qual foi? O governador romano Pôncio Pilatos entrou na sua posição, na sua tribuna, e por ocasião da Páscoa, festa religiosa,
trouxe um condenado chamado Barrabás e o inocente chamado Jesus Cristo. Tem gente, crente, falando que Jesus Cristo é igual o candidato X e o Barrabás é o cara que está preso em cura. Por favor, não faça isso, irmão. Não faça. Ó, e outra. Agora eu vou ter que puxar um pouco a carteira aqui. Se eu ver alguma rede social de alguém que está falando essas besteiras, eu vou cascar você embaixo. Depois você já sai da igreja de uma vez. Porque eu não quero, agora deixa eu puxar minha carteira aqui. Eu não quero nenhum de nós envolvido numa coisa que talvez você não sabe o que significa. Você tem todo o direito de ter a sua posição, os seus candidatos, escolhendo com inteligência. Agora, você não pode pegar a Bíblia e falar que Jesus é o Bolsonaro, por favor. E que o Lula é... Não faça isso. Não faz isso. Que isso aí não é verdade, isso é mentira. Amém, irmãos? Mas aquele povo daquela época tomou uma decisão. Qual era a decisão? Solta o Barrabás e vamos crucificar Jesus. Entre aspas. Eu estou usando o exemplo para você entender o povo apontando, amém? Não estou dizendo que é isso aí agora. Não é. Amém, irmão? Não corte a fala. Mas o fato é que toda vez que um povo pode decidir e não sabe o que está fazendo, vai decidir errado. A gente faz isso, irmão, na compra de um chocolate. A gente faz isso indo no supermercado. Você tem 10 reais e já começa a comprar um monte de coisa que não precisa para sua casa. Era para você comprar arroz, vamos dizer assim, né? Um exemplo, né, irmão? Você tem 100 reais, era para você comprar arroz, feijão, né? O básico, a cesta básica, o básico. Você vai lá e compra o quê? Eu me lembro uma vez, um rapaz, que não está aqui, eu só tinha lá, quando eu tinha, acho que tinha uns 5 reais. Falando para ele, olha, você vai lá e compra um sabonete, para nós, sabonete normal. Ele foi lá e comprou 3 sabonetes de chocolate, não tinha nem dinheiro para comprar mais nada. Que sabonete mais caro. Sabonete com chocolate. Sabonete de chocolate, para quê? Meu Deus, eu vou comer sabonete. Chocolate é chocolate e sabonete é sabonete. Gastou todo o meu dinheiro. Querendo agradar. Sabe quem que é, né? Se estiver me vendo, é você mesmo. Acabou com o meu dinheiro. Por quê? Porque não houve uma percepção do necessário. Amém, irmãos? Amém? Então, o que tem aí não é um bando de candidatos ABC. Ponta da eleição no Brasil são 2 ideologias, são 2 formas de pensamento. Nenhum desses candidatos representa Jesus Cristo na terra. Nenhum, irmão. Nenhum. Nenhum deles é um homem de Deus que está ali. Nem aquele cara que fica no monte lá gritando, também não é também. Nenhum deles é Jesus. Amém, irmão? Jesus está conosco. Jesus está dentro de nós. Jesus está à destra da majestade das alturas. Ponto. Jesus Cristo é uma pessoa. Homens têm religião. Homens podem seguir a Bíblia ou não. Agora, sinceramente, eu não gostaria de ter como ministro de educação um cara que odeia a família, que não acredita que tem pai e mãe, que quer destruir a criançada com base na questão da sua sexualidade, que quer tirar do RG o nome pai e mãe, que quer tirar, que é o lance da ideologia de gênero. Que as pessoas também, não entende também. Não sabe o que significa a questão homossexual de uma pessoa, ou uma ideologia de gênero, que quer mudar uma maneira de governar. Como muitos homens de Deus já falaram, irmão, não existe, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pode existir em você nada contra a pessoa, por exemplo, do homossexual, naquilo que ele é. Você é contrário ao que ele faz. Nós somos contrários ao comportamento dele. Ponto, na outra linha. Porém, escuta, irmão, porém, mesmo no comportamento dele, não temos o direito de ir lá ofender, bater, machucar, nada disso, cara. Você é cristão, irmão. Cristão é aquele que dá a vida para salvar o cara que está errado.
E não o cara que vê o errado e vai lá e querer matar o errado. Não é isso. Agora, eu estou falando por cima, tá, irmão? O que a ideologia de gênero ela traz? Ela traz uma imposição governamental que vai entrar na sociedade trazendo imposições. O que significa isso? Você agora tem que me aceitar por goela abaixo. E se eu quiser fazer o que eu quiser, eu vou fazer dentro da sua casa, enfim, eu vou esfregar isso na sua cara. E você não pode fazer nada contra. Irmão, quem já precisou usar o SUS? Você sabe como é que é, não sabe? O SUS tem um déficit orçamentário gigante, está devendo até a lua. Mas os caras querem achar dinheiro para fazer uma das operações mais complicadas e caras que existe, que é a mudança sexual. E vai ser pelo SUS. Aí você pergunta, mas eu não tinha dinheiro nem para comprar aspirina. Você vai na farmácia de Pinda aqui, está faltando tudo, aquela farmácia popular. Tem esse remédio? Não. Tem um esparadrapo? Um abraço também, não, que eu estou nervoso. Não vai nada. Tem nada. Amém? Mas e dinheiro para fazer uma operação caríssima, de altíssima complexidade cirúrgica? Ah, isso aí tem. Não é esquisito? Não tem dinheiro para saneamento básico em muitas regiões do país. Não tem dinheiro, irmão, para tapar um buraco. Mas tem dinheiro para essa agenda. E eu quero encerrar com isso. O apóstolo Paulo viveu debaixo do governo de Nero. Nero, escute isso aqui, irmão. Nero não conseguiu tocar num fio de cabelo da fé do apóstolo Paulo. Mas ele matou Paulo. Repito, nenhum imperador romano, nem o rei da Babilônia, nem o rei da Assíria, nem o próprio Satanás, nem ninguém pode te afastar do amor de Deus. Amém, irmão? Só que, glória a Deus. Só que, não é essa a pergunta. A pergunta é, você está realmente preparado como Paulo estava? Sabe por que ninguém tocou na fé de Paulo? Porque ele era um cara, na fé. Ele era um tanque de guerra na fé. Você é um tanque de guerra ou uma bicicleta Monarch? Que tinha registro no meio, assim, que abria. Monareta. Você está preparado, irmão, não estou brincando aqui, ó. Você está preparado para ver os seus filhos, muitas vezes abandonando você e indo seguir a Satanás? Você está preparado para enxergar no seu país uma fome que ninguém tem o que comer? Esses dias fizeram greve dos caminhoneiros, irmão. A turma já estava pensando que Jesus estava voltando. Só uma grevinha, só para ver o que ia acontecer. Tinha nega ajoelhado. Você está preparado para o fechamento, talvez, de muitos supermercados? Não interessa qual o emprego que você tem. Todo mundo aqui vai ter salário igual. Você está preparado para isso? Você está preparado para o governo chegar e falar, seu carro não é seu, é do governo. O seu filho não é seu, é nosso. Você está preparado para enxergar no Brasil, por exemplo, o que você vê hoje na Venezuela? As pessoas correndo para sair do seu país, desesperadas, para entrar lá em Pacaraima, para pedir um prato de comida. Você está preparado para isso? A sua fé já está preparada para isso? Não, pode vir, Jesus, então parabéns. Vá lá para a Coreia do Norte e seja um missionário. A grande maioria de nós, irmão, desculpe, não está preparada nem para o luto do nosso pai, da nossa mãe ou de alguém. O apóstolo Paulo viveu a fé dele com Jesus em alto nível, mas ele chorou muito. Ele chorou muito, sabe por quê? Centenas de milhares de irmãos eram mortos todos os dias. Você pensa que a única cruz que foi levantada na história foi de Jesus? O imperador Nero chegou a crucificar em uma noite 2.000 crentes. Onde hoje é a Piazza de Espanha, lá em Roma. 2.000 pessoas crucificadas. E não era só crucificado não, pegava o piche, jogava,
e acendia o fogo no cara vivo, é a chamada tocha romana. Estude para você ver. O apóstolo Paulo passava na rua, talvez com capuz, escondido, e vendo os seus irmãos gritando e pegando fogo num poste, sem poder fazer nada, porque era Roma que estava no governo. A fé dele, irmão, ele falou, lembra que ele falou em 2 Timóteo? Completei a minha carreira, guardei a fé. Ele falou isso. Você vai falar? Às vezes quando a gente está sem emprego, já tem gente pedindo coisa no Melo de Moraes. Quando o cinto aperta, você já está chamando gente. Enquanto a Bíblia diz assim, ó, maldito todo aquele que descer ao Egito para pedir ajuda. Sabia disso? Ah, eu estou passando uma dificuldade na minha vida. Vai orar, meu filho. Vai orar. Vai orar até rachar. Porque é maldito todo aquele que desce no Egito para pedir ajuda. Sabe o que é Egito? O mundo. Roubaram a minha casa. Deixa eu ir lá falar com o traficante para ver se ele traz de volta. Você está de brincadeira. Roubam a sua casa e você pede ajuda a Satanás para trazer as coisas de volta? Ah, porque a polícia não adianta, ninguém adianta, mas o traficante adianta. E isso? Mas você é quem mesmo? Você é o que mesmo? Você é cristão, né? A gente está preparado para ver morte, prisão, gente passando fome. Irmãos, às vezes você não precisa ir muito longe não. Você vai a alguns bairros de Pinda aqui, você já vai ver alguma situação na casa de algumas pessoas, você já vai vir embora ruim já. Você já vai vir embora chorando. Se você acha, por exemplo, que a situação dos hospitais no Rio de Janeiro é caótica, e você não sabe o que vem por aí se esses caras voltar. Se esses caras aí voltarem, um deles apareceu na televisão e falou assim, é uma questão de tempo para nós tomarmos o poder. Nós queremos entrar e nós vamos querer arrebentar tudo, porque está tudo ligado. O governo da Venezuela, esse governo aí, e todos os outros mais. Já tem um plano, já tem uma agenda. Então não é questão que os outros candidatos são muito bons, que são homens de Deus, que fala tudo de Deus. Não é essa a questão. A questão hoje, infelizmente, é quem é o menos pior. Infelizmente, em alguns casos, eu estou falando a verdade, irmão. Só que pode ser Nero o governador, mas você é Paulo, você é João, você é Pedro, você é de Jesus. E ainda, irmãos, que a gente venha passar coisa ruim. Não desista e nunca abandone o seu Deus, porque Ele é o único governo eterno, justo e bom. Sabe quando é que esse mundo vai conhecer o que é eterno, justo e bom? Quando Jesus Cristo vier e colocar os seus pés, como diz a profecia, sobre o Monte das Oliveiras, e partir o monte em dois, e começar o seu governo sobre a terra, com cetro de equidade e justiça. Ele vai reger as nações da terra, vai prender o diabo e vai reger as nações da terra. Nesse dia você vai ver o que é um governo íntegro e justo de verdade. Nesse dia você vai ver. Eu não posso dizer que confio plenamente em nenhum homem. Eu não confio nem em mim, irmão. Maldito é o homem que confia no... Eu não confio nem em mim. Mas eu tenho que ter fé. A Bíblia diz, eu tenho que ter esperança. Tem que ter esperança. E eu tenho que botar a mão na massa. Sabe o que a gente tem que fazer? Entender, estudar, se preparar e entrar nesses lugares da sociedade e exercer lá governo. Essa é a igreja triunfante de Jesus. Não é a igreja que se reúne a domingo, apaga a luz, bota um sanfoneiro aqui. Se você tem promessa de Deus. Nego maluco, aquele... Nossa, o culto hoje, ai, tô pingando suor, rapaz. Que bênção. Segunda-feira. A cidade continua um caos, os buracos, a prefeitura, o governo, o hospital. Cadê a gente com o poder? Para que serve Deus dar poder para a gente? Irmão, por favor, vamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos sair desse negócio. Isso aqui também é trevas. Para que existe o poder de Deus? Para a gente dar a mão para o outro e ficar assim, ó. Olha, vamos puxar um fio desencapado 220 aqui, pega o Kleber na primeira, vamos catar e vamos ficar aqui gritando.
Olha ali, irmão, estou vendo 10 anjos. Nossa, 10 anjos, cara. É 10 anjos. Agora vai resolver nosso problema. Irmão, o movimento pentecostal chegou aqui por volta de 1900 a 1910. No mínimo, há mais de 100 anos, tem crente gritando nas igrejas e nas montanhas. Quantos concordam comigo? Há mais de 100 anos. Agora é marchando, irmão, vamos marchar. Tem gente colocando roupa do quartel, capacete, fazendo assim com a mão para ensinar os crentes. Esses dias eu vi na televisão, irmão, o culto derrubando o gigante. Colocaram um boneco na igreja, a turma atacando pedra no boneco, atirando no boneco, que isso vai resolver a sua vida. Irmão, isso é mentira. Se tem algum pastor ensinando isso, esse cara é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Jesus Cristo não morreu para a gente ser um bando de banana. Para usar o... Sabe o que é? Discernimento espiritual, já sei o que é. Eu olho na vida de alguém, sei tudo da sua vida. Irmão, estou com vontade de falar. Olha o que está sendo ensinado para as pessoas há mais de 100 anos. Que discernimento espiritual é um raio-x que eu olho na sua vida e descubro tudo que você está fazendo. Que coisa idiota. Que coisa ridícula de dizer de um Deus que governa todas as coisas. Que isso, gente? Dando profecia. A profecia é o seguinte, estou aqui, né? Daqui a pouco eu falo assim, ó. Ei! Aí vai acontecer uma coisa na sua vida, cara. Veja o João Batista, onde que ele estava metido. João Batista, Jesus falou que João Batista foi o maior de todos os profetas. Falou ou não? Está escrito. Qual foi a profecia que o João Batista deu? Fala para mim, do futuro. Nenhuma. Mas sabe o que ele fez? Ele discerniu o presente. A hora que o rei passou de carro e falou, ó, essa mulher não é sua, rapaz. Sabe quem foi sabe o que é o profético João Batista? Uma pessoa posicionada que entende os tempos e as estações espirituais da sua vida e se posiciona para fazer a diferença. É isso. Não é um cara que fica vendo de dragão, pipa de fogo. Eu estava orando e passou um cachorro. O que significa isso? Vacinação antirrábica. Essa semana, vai lá e leve seu bichinho. Leve seu bichinho. Próxima pergunta. Vai. Os homens da Bíblia tinham... Irmão, não estou falando brincando, mas os homens da Bíblia tinham visões. Mas o que significava o que eles viam? O que significava? Eu leio o livro do Apocalipse e não entendo nada. Uma besta que se eleva do mar. O que é isso? Eu não vou nem em Ubatuba mais. Vai que eu estou nadando, daqui a pouco sai um dinossauro de dentro. Aí você vai um pouquinho para frente, você vai ver João falando assim, o mar que você viu são as nações, os povos, as tribos e as línguas. O mar é pessoas. Fala das nações da terra. Esse é o mar. E a besta que levanta do mar fala de um governante que vai sair do meio do povo, chamado anticristo. Não é para você ficar com medo de ir na praia que vai vir um dinossauro. O Godzilla, que tinha antigamente. Não. Quem comanda a sua cidade? Nós não sabemos. É o prefeito fulano de tal. Não estou falando de prefeito, estou falando por cima. O que acontece na nossa cidade? Nós pegamos o nosso jornal da cidade e oramos por ele. Se vai ter alguma coisa política, alguma coisa importante na cidade, a gente vai, pelo menos para orar. Não, eu não gosto disso, eu não me meto nisso. Eu não estou falando para você ser candidato a nada. Eu estou falando para você se envolver, pelo menos para orar. Você está fazendo essa reunião aqui, irmão? Nada, vamos ficar aqui no canto orando. Para que você não receba simplesmente a conta e não possa reclamar com ninguém. Quantos podem entender isso aqui? Esses dias, deu um BO aí na prefeitura de Pina com o negócio de conta de luz. Quantos viram isso aí? A turma começou a descobrir, entraram, irmão. Começaram a zapear lá, mandar os negócios para o vereador. Os caras parecem que voltaram atrás, né? Voltaram, desvoltaram, sei lá. Se ninguém falasse nada, você ia receber a conta na sua casa caladinho. Quantos estão entendendo? Vai reclamar para quê, irmão, você? Vai gritar com quem? Vai pegar uma pedra e ele tacar na vidraça da prefeitura? Você vai preso ainda. Não é assim que exerce direito. Não é assim que nós somos sal. Não é assim que nós somos luz dessa terra. Primeira coisa para você ser sal e luz, você tem que ter a energia por trás.
Como que você vai ser luz para alguém? Você não sabe o que você está falando. Ah, eu quero, você quer ver? É em qualquer lugar. Missionário. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Nem todo mundo pode ser um missionário. Nem todo mundo. O chamado do ide não é para todo mundo. Não é. Ah, é sim, não é não. Lê de novo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você conhece o evangelho para você sair pregando? Não. Então o id não é para você ainda. Talvez ele vá ser. Quantos podem entender, irmão? Mas hoje eu não vou enviar você para nação nenhuma. Por quê? Porque você não sabe o que você está falando. Quantos estão entendendo, irmãos? Você não pode nem liderar nenhuma célula, nem um grupo de oração, nem dois com a mão dada. Não pode. Irmão, tem gente que não pode liderar nem mais a sua família. Quantos estão entendendo isso aqui? Porque ele perdeu a condição. Ele não sabe o que diz, não sabe o que fala, não sabe o que faz. Então nós precisamos entender, irmãos. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O Brasil é um país de pessoas que se automedicam. Aí tá dando dor aqui, já vem, é bom, mas é um chá de camomila, hein? Vai passar a vela lá atrás. Camomila! Aí tem uns comprimidos que eu carrego no bolso aqui, ó. Não pode nem vender. Não pode nem vender, mas eu tenho um traficante de comprimidos, não sei de que ele me dá, ó. Tá aqui, toma aí. Aí você toma, tem um troço. Você coloca de